Os números do Fortaleza após 19 rodadas. Ele disputou 57 pontos e ganhou 33, um aproveitamento de 57,9%, tendo perdido 24 pontos. São 29 gols pró e 20 contra, um saldo de 9 gols positivos. São 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Como mandante, fez 21 pontos e como visitante, fez 12. Nesta tabela, nós iremos mostrar os 19 jogos do Fortaleza nesse primeiro turno. Vamos lá. Na primeira rodada, ele ganhou do Atlético de 2-1, tendo um saldo de 1 gol. Na segunda rodada, foi aquele 5-1 contra o Internacional, tendo 4 gols de saldo. Depois, 1-0 contra o Sport, 1 gol de saldo. As 3 primeiras rodadas, 3 vitórias. Depois vieram os empates de 0-0 contra o Atlético Goianiense e de 1-1 com o Fluminense. Os 2 jogos tiveram saldo 0. Após veio a primeira derrota, que foi contra o Flamengo, de 2-1, um saldo negativo de -1. Empate com o Grêmio, 0-0, saldo 0. Vitória contra a Chapecoense, de 3-2, saldo de 1 gol. Nova derrota para o Atlético Paranaense por 2-1, saldo de -1. Já contra o América Mineiro, foi aquela goleada de 4-0 e o saldo foi de 4 gols positivos. 1-0 contra o Corinthians, 1 gol de saldo positivo. 1-0 contra o São Paulo e contra o Red Bull. Esta foi a melhor sequência do Fortaleza no primeiro turno. 4 vitórias seguidas. Depois veio a derrota contra o Ceará por 3-1, um saldo negativo de -2 gols. A vitória contra o Palmeiras de 3-2, saldo de 1 gol. E os 3 empates seguidos contra Santos e Juventude, 1-1, e Cuiabá, 0-0. Isso aí, saldo 0. E aquela derrota contra o Bahia por 4-2, deixando um saldo negativo de 2 gols. Então, foram 29 gols pró, 20 contra e um saldo de 9. Agora, nesse quadro aqui à direita, a gente vai ver os saldos. Com 0 gols foram em 6 partidas, com 1 gol em 7 partidas, com 4 gols foram em 2 partidas, com -1 gol em 2 partidas e com -2 gols em 2 partidas. No slide posterior, nós iremos ver os artilheiros do Fortaleza. A artilharia tricolor. Em primeiro, Robson com 7 gols, Iago Pikachu com 5, David com 4, Igor Torres com 3, Benevenuto e Wellington Paulista com 2, Tinga, Tite, Matheus Vargas, Luca Crispim, Ederson e Zé Gabriel com 1. Lembrando que esse Zé Gabriel, o atleta do Internacional, que fez um gol contra naquela partida de 5-1. No primeiro tempo, o Fortaleza fez 10 gols, isso representa 34% do total de gols. E no segundo tempo, ele fez 19 gols, representando 66% do total de gols. No primeiro tempo, nos 15 primeiros minutos, ele fez 2, entre 16 e 30 minutos, 6, e nos acréscimos, 2. Já no segundo tempo, nos 15 primeiros minutos, já fez 6 gols, entre 16 e 30, 7 gols, entre 31 e 45 minutos, 4 gols, e nos acréscimos, 2. Logo em seguida, a gente vai ver uma distribuição melhorada dos artilheiros do Fortaleza. Fique ligado que é um quadro novo, diferente, e que você vai ter uma visão bem legal de como se comportaram os artilheiros do Tricolor. Os artilheiros do Fortaleza. Robson, com 7 gols, ele fez 4 no primeiro tempo e 3 no segundo tempo. Como mandante, ele fez 5 gols, resultando em 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já como visitante, ele fez 2 gols em 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. O Iago Pikachu, 5 gols, somente feitos no segundo tempo. 2 gols como mandante, que resultaram em 2 vitórias, e 3 gols como visitante, resultando em 1 vitória e em 1 derrota. O David com 4 gols, todos no segundo tempo, 3 como mandante, resultaram em 2 vitórias.
e 1 como visitante, resultado em uma derrota. O Igor Torres fez 3 gols, todos 3 no segundo tempo. Como mandante, ele fez 1 gol, isso resultou em uma vitória. E como visitante, ele fez 2 gols, resultando em uma vitória e em uma derrota. O Marcelo Benevenuto, 2 gols, todos 2 no primeiro tempo. E, interessante isso, como visitante, foi uma vitória e um empate, não teve derrota. O Wellington Paulista, 2 gols, todos os 2 gols no segundo tempo, e como mandante e resultaram em 2 vitórias. O Tinga, 1 gol no primeiro tempo, como visitante e resultou uma derrota, aquele gol contra o Ceará. O Tite, 1 gol no primeiro tempo, como mandante e resultou em uma vitória, aquele gol contra o Internacional. Matheus Vargas, 1 gol no segundo tempo, como visitante e ocasionou uma derrota, aquela contra o Bahia. Lucas Crispim, 1 gol, também no primeiro tempo, como mandante e um empate, gol contra o Santos. E o Ederson, 1 gol, também no primeiro tempo, como mandante e foi resultado em uma vitória. Zé Gabriel, 1 gol, segundo tempo, como mandante, uma vitória. Zé Gabriel, lembrando, é aquele atleta do Internacional que fez um gol contra. Resumindo os totais, 29 gols, sendo 10 no primeiro tempo, 19 no segundo tempo. Como mandante foram 17 gols, como visitante 12. Vitórias como mandante 6, empates 3, derrotas nenhuma. E como visitante 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Observações importantes a respeito dos jogadores que fizeram gols. Nas partidas que o Robson fez gols, o Fortaleza não perdeu. Os artilheiros do segundo tempo só fizeram gols no segundo tempo. O Iago Pikachu, o David, o Igor Torres e o Wellington Paulista. O Marcelo Benevenuto só fez gols no primeiro tempo. Nas partidas que ele marcou, o Fortaleza não perdeu. Além da segurança na zaga, Benevenuto estava fazendo gols. Fortaleza sentiu muito sua ausência nos últimos jogos. Bem, amigos, este era o resumo que eu tinha preparado para vocês. Espero que tenham gostado. E quem gostou, por favor, aí dê o seu joinha, se inscreva no canal. Novos vídeos virão. Vamos ao segundo turno agora. Obrigado e até a próxima.